proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e lhes deu o poder e a autoridade sobre os demônios, e para curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem ali até que vocês se retirem do lugar. E todos aqueles que não acolherem vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram, percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e trazendo e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é interessante entender que uma missão importante deve se iniciar no coração de Jesus. É muito interessante entender isso. Por quê? Porque quando nós meditamos este evangelho, o evangelho de hoje, nós meditamos o seguinte ponto no início do evangelho: Jesus os envia. Jesus os manda a serviço. Toda a missão que eu vou exercer, todo o desafio que eu vou fazer, que eu vou ter na minha vida, se eu utilizo do ponto de que Jesus me envia, eu mudo a minha psicologia e eu passo a pensar de uma maneira mais pura, porque eu tenho que passar por aquele obstáculo para chegar à vida eterna. O interessante é entender que todos os desafios vão requerer de nós uma certa capacidade a mais, uma certa consciência a mais. Eu vou descobrir algo sobre aquilo. Esses dias eu estava fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que era ler mensagem de homenagem para o padre. Nós tivemos a última missa do jubileu da paróquia e eu fui lá ler a mensagem de homenagem para o padre. Vejam que interessante, eu nunca fiz isso. E detalhe, não tinha nem uma semana para poder me preparar. Eu tinha que me preparar em poucas horas para ler homenagem para ele. Tava tremendo, feito uma vara verde lá em cima do altar. Mas mesmo assim, eu li. Porque quando nós realizamos o serviço pensando que é para Deus, a forma como nós praticamos muda. E é isso que está relacionado ao evangelho de hoje. Se eu pratico as ações com amor, com bondade, com generosidade e com confiança, eu mudo a forma como eu trabalho e eu passo a trabalhar com amor ao invés de trabalhar com serviço. E aí é um exemplo muito claro. Tem tanta gente no Brasil hoje em dia que viram e falam: Ah, eu estou trabalhando em tal profissão, não é a melhor de todas, mas dá pro gasto. Aí você chega pro trabalho e você não aguenta mais ver a cara do chefe, de tanto que você fala essa frase. Tem gente que comporta o emprego, trata o emprego dessa maneira, já não aguenta mais ver a cara do funcionário. Já não aguenta mais ver a cara do supervisor. Você olha pra cara do computador e você fala, lá vamos nós de novo. Trabalhar com amor muda a chave. Quando eu coloco o amor em prática, a forma como eu falo muda. Vejam que os discípulos não interrogaram Jesus sobre, mas e a chuva? Sobre, mas e o vento? Porque Jesus deu a eles tudo o que havia de acontecer. E ele dá um roteiro sobre as coisas que vão acontecer. Você vai trabalhar? Se prepara. Vai chover, vai ventar. Qual é o risco de cair energia que nem caiu há poucos dias atrás? Por isso que eu não gravei segunda-feira. Vai ter momentos em que você vai querer desistir. Vai ter momentos em que você vai querer tacar o computador longe. Vai. Jesus deixa bem claro isso.
Mas, se você confiar em mim, tudo dará certo. E é este o primeiro ponto que o Evangelho de hoje nos salienta. A confiança deve mover os nossos corações. A esperança e a confiança devem mover os nossos corações. Aliás, se o primeiro ponto era o amor que nós devemos ter, aquilo que nós vamos fazer, o segundo ponto deve ser exatamente este. A confiança e a esperança devem mover os nossos corações até Cristo, novamente. Vejam que o nosso serviço, a nossa missão saiu de Cristo e é para Cristo que nós devemos voltar. Posteriormente, esses mesmos discípulos que vão até os povoados pregar o evangelho, eles vão retornar e eles vão dizer: Senhor, nós curamos muitas pessoas, expulsamos muitos doentes. Alegres e felizes por tudo ter dado certo. E é esta confiança que nós devemos mover. A confiança de que, após um dia cansativo, após um dia estressante, o único lugar mais propício para que a nossa alma relaxe é a nossa casa. É ali que a gente pode desabafar, soltar aquilo que está dentro do nosso coração. Não para passar o outro, mas para dizer: é isto o que eu estou sentindo, que se eu não tiro de mim, vai ficar preso e me machucar. É muito interessante nós trabalharmos por essa psicologia, porque se eu não tiro aquilo que está dentro de mim, aquilo que está me estressando, aquilo vai me corromper, vai me transformar em uma pessoa não pura para Deus, vai me transformar em uma pessoa fadigada do serviço, e é por isso que tantas pessoas falam: eu odeio trabalhar nesse lugar. E se nós soltamos aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós guardamos, colocamos para fora, a nossa alma fica limpa, o nosso coração fica puro e eu consigo praticar as coisas da vida. Vejam que Jesus dá um roteiro muito óbvio. Não levem sacola, não levem duas túnicas, não levem sandálias nos pés, porque o empregado tem direito ao seu salário. Caríssimos irmãos e irmãs, e é aí que nós separamos mais um ponto para o Evangelho de hoje. O salário não vai vir como a gente pede. Para toda a ação que nós vamos receber, que nós vamos fazer, para toda a ação que nós vamos praticar, sempre vai haver uma recompensa, mas a recompensa nunca vai ser da forma como nós pedimos. Por quê? Porque nós não somos capazes de pedir aquilo que nós precisamos. E muitas das vezes eu peço tanto aquele carro do ano, muitas das vezes eu peço tanto aquele emprego do ano, e Jesus vai lá e me dá o necessário para viver. Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Deus nos dá, é o bastante, é o suficiente. E se ele multiplicou os pães, nas mãos dele vai render 100 vezes mais. Mas eu preciso confiar nas mãos dele. Para tudo tem o seu retorno, mas é o seu retorno necessário. É aquilo que nós vamos precisar. Deus dá aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Porque senão nós seríamos pessoas mesquinhas. E para finalizar, os discípulos vão, expulsam os demônios no nome de Jesus, curam doentes no nome de Jesus, vão em vários povoados em nome de Jesus. E Jesus dá um último passo para eles. Se vocês chegarem em algum lugar e não forem bem recebidos,
sacudam a poeira dos pés ao sair da cidade. Por que este é o último roteiro e por que este é o último passo? Porque Jesus dá uma finalização para aqueles que têm tanta raiva com o outro. Sacudir a poeira dos pés que Jesus diz é dizer o quê? Não levem nem aquilo que as pessoas falaram. O Padre Léo falou uma vez no livro dele que se chama A Cura do Ressentimento. São Paulo vai dizer na carta: contudo, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo que o sol não se cubra sobre o vosso ressentimento, porque quando o sol cai, quando a ferida, quando o sangue para de ferver, a ferida começa a doer. Na hora a gente não vai sentir a dor, mas com o tempo a gente vai começar a sentir. Sacudir as poeiras dos pés em modo do nosso espírito é dizer o que? Você fez isso comigo, mas eu estou em paz com você. Eu não sou seu amigo, mas eu estou em paz com você. Eu não vou abraçar você, mas eu estou em paz com você. Se você precisar de minha ajuda, eu vou te ajudar, porque eu estou em paz com você. É isso. Os nossos corações devem estar abertos para uma nova possibilidade, para uma nova abertura. E Jesus finaliza o Evangelho dizendo exatamente isso. Sempre há espaço para recomeço. Sempre há espaço para uma nova possibilidade. Que no Evangelho de hoje nós saibamos então entender verdadeiramente cada um desses pontos e cada uma dessas mensagens que Jesus traz no nosso coração. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.